Ok, pessoal, quem vos fala é o professor Afonso e hoje nós vamos tratar aí nessa videoaula de conceitos básicos acerca de movimento. No meu plano de aula, então, constam aí uma introdução, conceitos básicos sobre velocidade e as referências bibliográficas. Com relação aos objetivos nessa videoaula, eu pretendo que você seja, ao final, capaz de distinguir os conceitos de distância percorrida e deslocamento, velocidade escalar e velocidade média, e velocidade média e velocidade instantânea. Com relação ao movimento, nós precisamos considerar que na física esse é um conceito relativo, ou seja, só há movimento quando se considera um sistema a partir de um observador. E por essa definição, movimento é dependente da escolha de qual observador. Isso vai ser bem ilustrado aí nesse vídeo que eu gostaria que vocês visualizassem. Por questões de direito autoral, não vou exibir as imagens ou o áudio aí desse vídeo, mas gostaria que vocês o acessassem e verificassem como é que a descrição do movimento pode ser alterada de acordo com a escolha de um observador. No caso aí, um observador dentro do carro vai observar, vai ver, né, a bolinha de borracha com água se afastando no movimento retilíneo, e um observador ao largo aí da rodovia vai ver um movimento que é similar ao parabólico, né, um movimento parabólico. Construir o conceito de movimento, o ponto de partida é sistema de referência ou referencial. Então, todo problema de física começa com a escolha de um sistema de referência, que nada mais é que um conjunto de eixos com uma escala a partir de cuja origem a gente pode determinar tudo que é distância daquilo que compõe o sistema que está sendo analisado. Então aqui, gente, tem um sistema de referência tridimensional, tá? O eixo X deve ser interpretado como um eixo que está se afastando da tela em direção ao observador, ok? Ele aponta, em outras palavras, para fora da tela, o Y para a direita e o Z para cima. Esse é um sistema de referência tridimensional. Aqui são representadas 3 direções, ok? Percebam que escolhemos aí eles todos perpendiculares e dotados de uma escala e uma origem comum a todos eles, a partir da qual a gente vai determinar todas as distâncias. Esse é um sistema de referência bidimensional. Só são necessários os eixos X e Y, e esse é um sistema unidimensional, onde só o eixo X basta. Então aqui eu ilustrei como é que se usa aí um sistema de referência para determinar o outro conceito básico que vai ser necessário para a gente, que é o de posição. Então a posição é a localização de qualquer que seja o sistema em relação à origem do sistema de referência. Então aqui eu escolhi esse turista em relação a esse sistema de referência, essa é a sua posição. Esse vetor R que o localiza é a sua posição. Já em 2 dimensões, né? A sua posição, a posição desse pintor aqui é dada por esse vetor aqui, ó, que o localiza em relação à origem, e em uma direção. É assim que a gente localiza aí o sistema. Trajetória, gente, é um conjunto de posições assumidas pelo sistema, tá? Eu representei aqui, por exemplo, a trajetória de uma bola de futebol chutada em direção ao gol. E aqui nessa figura a gente tem um exemplo aí de uma trajetória de um prospector lunar lançado da Terra para investigar a superfície da Lua, né? E aí vocês podem visualizar aqui que eles percorrem toda essa trajetória, daí começa a orbitar até entrar numa órbita estacionária em torno da Lua. Aqui mais um exemplo de trajetória, né? Bom, gente, então vamos começar aí a tratar já do que é importante para a gente: deslocamento e distância percorrida. Então eu gostaria que vocês visualizassem aí esse sisteminha que eu desenhei. Essa linha que vai de A até B representa uma trajetória, ok? Que vai de A para B. A distância percorrida é o comprimento dessa linha, tá? Já o deslocamento é a diferença entre a posição final, que é a posição B, e a posição inicial. Esse vetor ΔR que aponta de A para B é o deslocamento dessa trajetória. Representei aqui em particular, né, somente aí a trajetória e o seu deslocamento. Eu vou mostrar aqui no GeoGebra que de fato esse vetor aqui é o vetor de diferença entre esses 2 vetores, ok? Ok, pessoal, agora eu vou demonstrar para vocês que de fato o vetor que aponta aí do ponto inicial da trajetória até o ponto final é a diferença entre as posições final e inicial, tá? Então,
fazer essa amostra aí, essa demonstração, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um vetor negativo do vetor R0, que no caso aqui é o vetor menos 1, né? Então vai estar aqui, gente, para representar esse vetor. Eu vou criar um vetor W que vai ser menos 1, certo? Então ele é o negativo desse vetor R0. E agora com a ferramenta vetor a partir de um ponto selecionada, eu vou desenhar aí um representante do vetor R, posição final, com origem em E, um ponto qualquer aí que eu escolhi para fazer essa prova. E aí na extremidade desse ponto eu vou desenhar um representante do vetor menos R0 para depois fazer a subtração, ok? Então a ferramenta já está selecionada, é só clicar no vetor menos R0, clicar em E. Está aí um vetor que tem um vetor representante de menos R0, desenhar na extremidade do vetor R, que é a forma que a gente tem de fazer a subtração. E agora com a ferramenta vetor a gente desenha aí o vetor subtração R menos R0. Mas será que esse vetor assim desenhado é de fato o vetor que aponta de A para B? Vamos ver? Então vou selecionar aqui a ferramenta vetor a partir de um ponto, vou marcar esse vetor, que é o vetor diferença, está aqui, e vou desenhar ele com origem A. Se a gente tiver correto, esse vetor deve ser coincidente aí com o vetor deslocamento. Vamos ver? Então tá aí, o vetor F assim criado é exatamente o vetor ΔR. Então de fato esse vetor deslocamento é o vetor diferença entre os vetores R e R0, posição final e posição inicial. Pessoal, em uma direção, o deslocamento e a distância percorrida vão ser um pouquinho mais simples de serem representados, né? Ele vai ser expresso como a variação da posição x, de novo é a diferença entre a posição final e a inicial. Vamos ver aqui um exemplo. Então, digamos que um sistema tenha como posição inicial a posição B, determinada aí por esse vetor x0 a partir da origem do sistema de referência, e daí ele volta até uma posição C. Então, essa posição vai ser representada aí pelo vetor x, esse vetor com essa setinha aqui. Tá? E aí o vetor deslocamento vai ser o vetor posição final x menos o vetor posição inicial. Então ele vai voltar aí até essa posição menos 3. E o deslocamento vai ser então esse vetor que aponta de B para C. Ok? Vamos ver um exemplo para deixar isso mais claro. A gente tratou disso em sala, né? A gente está considerando aí um exemplo de um livro aí da referência, né? Você está levando seu cachorro para passear e ele está inicialmente junto a você, depois ele corre 20 metros em linha reta para buscar um graveto e traz de volta até 15 metros antes de se deitar e começar a mascar o graveto. Qual a distância total percorrida pelo cachorro e qual é o deslocamento final? Então vamos ver a solução, né? Inicialmente o cachorro vai estar então na posição de 20 metros, depois ele retorna aí para 15. Então o deslocamento vai ser esse vetorzinho que aponta da posição inicial para o final. E aí, bom, a distância percorrida vai ser a soma das distâncias percorridas. No primeiro caso 20 mais 5, 25 metros, e no segundo caso o deslocamento, a diferença que vai ser de apenas 5 metros no sentido negativo, tá? Isso significa que ele vai apontar no sentido contrário ao sentido do crescimento do eixo x. Então se o eixo x cresce nesse sentido, o deslocamento vai apontar no sentido contrário. É isso que significa esse sinal negativo. Aí, por fim, a gente já pode começar a falar sobre a velocidade escalar média e a velocidade média, né? A velocidade escalar média vai ser a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo, e a velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. No caso do exemplo do cachorro, a velocidade escalar média vai ser de aproximadamente 13 metros por segundo, e o deslocamento vai ser de menos 2,5 metros por segundo. Ok, então a gente já está de posse aí dos conceitos necessários para a gente definir o que é uma velocidade escalar instantânea. Como é que a gente pode definir então a velocidade num determinado instante, tá? E não mais agora num trecho, mas numa posição relativa a um instante qualquer. Tá aí, pessoal, para resolver esse problema, vamos considerar primeiro esse sistema que está ilustrado aí na figura. A gente está considerando então que tem um caminhão e que num determinado instante ele está nessa posição, e o objetivo é determinar qual é a velocidade que ele tem nesse exato instante.
procedimento é bem similar ao procedimento utilizado para calcular a velocidade média. A gente vai considerar aí um certo deslocamento relativo a um intervalo de tempo em torno desse instante, tá? E aí fazer a divisão desse deslocamento por esse intervalo de tempo aí. Aqui eu considerei, por exemplo, um intervalo de tempo de 2 segundos em torno do instante t. Então isso vai corresponder a um certo deslocamento, e aí a divisão desse deslocamento por esse intervalo de tempo dá uma determinada aproximação da velocidade no instante t. Ora, essa aproximação se torna tanto melhor quanto menor for o intervalo de tempo considerado em torno de t. Então aqui digamos que se o intervalo fosse reduzido para 1 segundo no entorno de t, né, meio segundo antes ele vai estar nessa posição, meio segundo depois ele vai estar nessa, o deslocamento vai ser aí a diferença entre essa posição e essa. Então vai ser esse tamanho aí. E aí uma segunda aproximação para essa velocidade vai ser a divisão desse deslocamento pelo intervalo de tempo. Se a gente quiser melhorar aí a aproximação, vamos considerar um intervalo de tempo ainda menor em torno desse instante. Isso vai dar um outro deslocamento, e dividindo esse deslocamento por esse intervalo de tempo, temos mais uma aproximação. Essa aproximação fica tão melhor quanto mais próximos os instantes inicial e final ficam do instante em questão. Vamos ver aí uma simulação que eu fiz no GeoGebra para deixar isso ainda um pouquinho mais claro. Ok, pessoal, então essa aí é a animação que eu fiz para ilustrar o problema da determinação da velocidade instantânea em um ponto correspondente a um instante qualquer aí desse movimento. Então vamos visualizar essa animação aqui. Eu estou representando aqui um ponto C que vai se deslocar ao longo dessa reta F, e aí ele passa num determinado instante por esse ponto D. E a gente quer saber qual que é a velocidade com a qual ele se desloca, né, nesse exato instante em que ele passa pelo ponto D. Então eu vou mostrar aqui o procedimento e vocês vão ter que levar adiante aí o raciocínio para conseguir concluí-lo, né, e compreender plenamente o que é esse conceito de velocidade instantânea. Então vamos lá. Inicialmente a gente vai determinar aí um certo intervalo de tempo em torno desse instante em que o corpo passa pelo ponto D. Vamos denominar esses dois pontos aí de A e B. E aí a gente vai considerar qual o tempo que o ponto leva para passar por esses pontos, certo? Então vamos verificar aí que o ponto vai passar aí pelo A no 0 e vai atingir o B em 1. Então esse intervalo de tempo aí é de apenas 1 segundo, e a distância percorrida, nós vamos mostrar aqui com a ferramenta a distância, ela é de 7,07 unidades de comprimento. Ok? A aproximação para essa velocidade instantânea é a divisão entre aquela distância de 7,07 unidades de comprimento pelo intervalo de tempo em que esse trajeto foi cumprido, o que vai gerar um resultado aí de 7,07 metros por segundo, ok? Mas a gente ainda pode aprimorar esse resultado considerando um intervalo de tempo ainda menor em torno do ponto D. Para ilustrar isso, eu vou marcar aí os pontos E e F, que vão ser atingidos pelos pontos C nos instantes em que nós vamos determinar. Então vamos pôr aí a animação para funcionar, para ver o ponto C, passando aí pelos pontos E, D e F. E agora, para ilustrar melhor em que instante isso ocorre, eu vou manualmente posicionar o ponto aí nessas posições. Então o ponto C atinge a posição E no instante 0,25 e atinge a posição F no instante 0,75. Isso dá um intervalo de tempo de apenas meio segundo no entorno dele passar aí pelo instante em que ele atinge a posição D, certo? A distância que ele percorreu durante esse intervalo de tempo é a distância entre os pontos E e F, que eu vou marcar aí. Ela é de 3,54, ok? Então, como uma segunda aproximação para essa velocidade instantânea, a gente pode considerar essa distância dividida por esse intervalo de tempo. Então 3,54 unidade de comprimento, eu coloquei metro aí, mas poderia ter sido qualquer outra unidade de comprimento, né? Dividido por meio segundo vai dar uma velocidade de 7,08 metros por segundo. Bom, e prosseguindo com o raciocínio, a gente pode encontrar uma outra aproximação ainda melhor, considerando o intervalo de tempo ainda menor. Então vamos ver aí o ponto C passando pelos pontos I e J.
Então tá aí, o ponto C se desloca ao longo da reta F, atinge aí os pontos I e J, que ficam em torno de D, e vamos ver em que instantes esses pontos são atingidos. Então, manualmente eu vou posicionar o ponto aí. Então veja que I é atingido entre os instantes de 0,35 e 0,4 segundos. Então é razoável supor que está bem no meio, então 0,375 segundos. E atinge a posição J aí entre os instantes de 0,6 e 0,65, então é razoável supor que estaria atingindo a posição J no instante 0,625. Isso vai nos dar um intervalo de tempo de 0,25 segundos, e vamos ver aí qual que vai ser a distância dessa trajetória. É só usar a ferramenta distância aqui e marcar os pontos I e J. Essa distância percorrida foi de apenas 1,77 unidades de comprimento. Então, uma terceira aproximação para a velocidade instantânea no ponto D, no instante em que o ponto D é atingido, é essa, 1,77 unidades de comprimento dividido por 0,25 segundos, o que dá um resultado de 7,08 segundos. Então vejam que a gente está considerando intervalos de tempo ainda menor, em torno desse ponto, e a velocidade está convergindo para esse valor aqui. Então é razoável supor que essa velocidade seria algo em torno de 7,08 unidades de comprimento por segundo. E de forma geral, se a gente for considerar isso para qualquer velocidade em qualquer instante, ela poderia ser determinada por essa razão, dx por dt, onde dx dt é a razão, o valor para qual essa razão ΔX, ΔT tende, converge ao se considerar intervalo de tempo cada vez menores em torno do instante t. Então seria essa velocidade, a forma de determinar a velocidade escalar instantânea. Ok, gente? E aí a gente já fica de posse aí da informação necessária para ter uma interpretação da velocidade escalar média. A velocidade escalar média, então, é uma velocidade que seria capaz de substituir todas as velocidades instantâneas de um movimento com a propriedade de produzir a mesma distância percorrida no mesmo intervalo de tempo. Ok? A gente pode ver essa interpretação aí com esse vídeo que eu disponibilizei para vocês. De novo, por direito autoral não posso exibir a imagem nem o áudio, mas eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Então, a velocidade escalar média desse trajeto em que o Mario iria cumprir, durante essa trilha aí do Mario Kart, seria uma velocidade que substituiria todas as velocidades instantâneas que o kart vai assumir ao longo da trajetória e que iria produzir no final das contas o mesmo intervalo de tempo. Então a trajetória seria cumprida no mesmo intervalo de tempo se todas as velocidades que o Mario assume fossem trocadas pela velocidade escalar média calculada como a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. De considerar aí a interpretação da velocidade média. A velocidade média, razão entre deslocamento e por intervalo de tempo, é uma velocidade que informa qual a taxa da distância que está sendo percorrida na direção do deslocamento. Então nós vamos ver uma interpretação aí dessa velocidade no GeoGebra. Então tá aí, pessoal. No GeoGebra a gente vai colocar aí um ponto controlado por esse controle deslizante que vai se deslocar na direção de A para B, e outro ponto G, que vai se deslocar ao longo da trajetória, que é o traço que vai de A até B, certo? Nós vamos animar ambos os dois para mostrar a interpretação da velocidade escalar média. Então tá aí. O ponto G vai se deslocando ao longo do traço de A até B, e o ponto F vai se deslocando na direção de A até B. F tem uma velocidade escalar média tal que ela vai percorrer essa distância, esse deslocamento no mesmo intervalo de tempo em que G percorre essa distância. Então essa seria a interpretação da velocidade escalar média, ok? Ok, pessoal, isso encerra essa primeira parte aí do nosso estudo do movimento. Essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Vou passar alguns exercícios para vocês e fico à disposição aí nos horários de atendimento de permanência e êxito. Muito obrigado.